3, 2, 1. Beleza. Boa noite a todos. Estamos oficialmente ao vivo, tanto no YouTube quanto no Instagram. O Diego já vai mandar aquela mensagem lá padrão, porque hoje é mais uma resenha polêmica, né? Parece que nós somos os reis da polêmica, mas não é isso não. A gente traz temas que a gente considera curiosos, né? E já é o terceiro convidado que a gente traz, dessa vez o amigo Cassidori, né? De diversas lives aí na quarentena. Eu conheci basicamente o Cassidori por intermédio do Diego, né? E hoje a gente troca ideia por WhatsApp, a gente tem pensamentos muito parecidos e é um amigo nosso. E detalhe, né? A gente fica falando, mas ano que vem, né, 2021, a gente vai reservar uma data para trazer o Cassidori aqui para o Rio. Então o Diego já está colocando lá, né, no Instagram, migrem para o YouTube. Por quê? Hoje não tem tantos slides, a gente vai botar só algumas perguntas aqui, então dá até para acompanhar no Instagram. No entanto, né, pelo YouTube você consegue fazer perguntas, a gente interagir, a gente coloca a pergunta de vocês na tela. É sempre melhor, pessoal. Então, se puder, vamos nessa. Sem mais delongas, né? Boa noite, Cassidori. Boa noite, Diego. Vamos para mais uma live e a gente vai fazer o seguinte esquema: a gente vai fazer perguntas, né, pro Cassidori. Eu e o Diego, ele até falou: Diego, a gente fala, não fala? Porra, Diego já fala pra cacete, toda segunda-feira só a gente que fala. Vamos deixar só o nosso convidado falar, né? Porra. Então, hoje, basicamente, quem vai falar é só o Cassidori. Dá vontade de falar, dá vontade de comentar, mas a gente vai se segurar, né, Diego? Hoje a gente vai segurar, a gente já está falando muito aí toda segunda-feira. Hoje é o nosso convidado que vai falar. E o tema de hoje tem um pouco a ver com o tema que eu já trouxe com o Diego há um tempo, só que o Diego abordamos a polêmica da periodização no treinamento de força. Né? Será que para obter benefícios relacionados ao fitness, né, estética, é necessário periodizar? Aquela resenha, né, que vocês já viram. Quem não viu, está gravado. Mas hoje a gente vai trazer a polêmica da periodização no esporte, que parece que são temas parecidos e mas são completamente diferentes, né? O tema é parecido, mas a abordagem é completamente diferente, os autores que defendem são diferentes também, né? Inclusive tem um autor brasileiro que defende essa questão de não periodizar, e a gente trouxe um especialista no esporte, que é o Cassidori. Então, Cassidori, eu acho que muitas pessoas já te conhecem, mas deixa um minutinho para você se apresentar aí, 1 minuto, 2 minutos, e aí a gente já começa fazendo as perguntas. É com você, Cassidori. Bom, primeiramente, boa noite e obrigado ao convite mais uma vez. É sempre um prazer estar com vocês. E muito bom que o Evaldo me deu tempo, né? Se apresente aí em 1 minuto, que se deixar, né? Vai embora. É. Tem que ser assim mesmo, Evaldo. Me dê tempo, sempre senão dá problema. Bom, mas enfim, como o Evaldo já disse, meu nome é José Cassidori Júnior, como também está escrito aí no YouTube. E só lembrando também para quem está acompanhando no Instagram, é melhor ver no YouTube, porque estamos fazendo essa live em 3 pessoas e não em 2. Então o Instagram ele fica meio mudo, assim, porque tem hora que eu estou falando, tem hora que fica mudo, porque quem está falando é o Evaldo, e o Evaldo não está na live do Instagram, porque o link está direto no YouTube. Então o pessoal que me segue no Instagram, olha no YouTube que é melhor. Bom, mas enfim, meu nome é José Cassidori Júnior, profissional de educação física, né, como já esperado, sou mestre em esporte de alto rendimento e preparação de atletas pela Universidade de Moscou. Nessa mesma instituição eu faço doutorado, não concluí ainda por diversos motivos que nós já conversamos em outros momentos, né, e sempre venho com esse interesse de discutir a questão tanto da metodologia do treinamento quanto a parte da periodização, que é um problema bem grande aí no momento atual, né? Sempre tem muito, no momento atual, sempre tem muita discussão sobre periodização do treinamento esportivo no esporte de alto rendimento, periodização no fitness, periodização funciona, periodização não funciona, o que é periodização, teoria da periodização, coisa que a gente já abordou bem também em outros momentos. Então, para mim é sempre um grande prazer. Esse sou eu, autor de 3 livros, né? Tem um livro de futebol que eu escrevi junto com um amigo Stephanie, com o Paulo, o Celuiano, né, professor russo, e o Fábio. Escrevemos esse livro em 2016. E recentemente, agora em 2020, eu lancei 2 livros, um de treinamento esportivo, que é esse aqui, ó. Danadinho tá aqui, ó. Né, que a gente esperou tanto, né, para lançar esse livro. Lançou, né? Tô com vários aqui. Pô, e agora tá no site da editora, viu, Diego? Agora seria o momento mais rápido também, né?
de conseguir adquirir ele. E tem o livro de prescrição do exercício também. Claro que o livro de prescrição e orientação de exercício digamos assim, um contexto mais generalizado para a educação física e mais básico, digamos assim, né? E já o livro de treinamento esportivo, ele já tem um conteúdo bem mais puxado para o esporte de alto rendimento, um aprofundamento teórico, científico muito maior, que é o que eu recomendo para treinadores. Então, esse sou eu, o cara que gosta de debater essas coisas. Então, agora eu passo a bola aí para o Diego aí. Sensacional. Então, a galera já chegando em peso, Pedro sempre presente nas lives, Ronaldo também. Obrigado aí, galera, pela presença. Dá um alô aí quem estiver chegando e compartilhem, galera. Compartilhem que essa live vai ser pesada, hein? Então, compartilhem. No YouTube é melhor também para compartilhar. Então, como já falei, Cassidori também, essa primeira bola aí, sobre a primeira pergunta e a primeira questão, vai ser passada pelo Diego. Diego, é com você, meu amigo. Cassidori, indo direto ao ponto, meu querido. A gente já falou alguma coisa sobre isso em outras lives, né? Mas hoje a gente sabe que tem uma galera a mais aí, né? Naquela época lá na quarentena, tínhamos um público, agora temos um público provavelmente maior. Então, essa galera aí vai ter a oportunidade de ouvir falar mais um pouco. Eu queria que você falasse para a gente como surgiu essa corrente de não periodizar no esporte. Por que você acha que surgiu esse tema? Qual é o racional por trás disso? Bom, vamos lá então. É claro que essa é uma pergunta muito interessante, de certa forma assim complexa de você determinar com precisão o porquê das coisas, né? Falar a real e absoluta verdade sobre isso, mas existem alguns pontos que nós podemos discutir que eu acho que tem uma grande influência. O que acontece? Tem uma estatística muito interessante, que eu já falei em vários momentos, em outros vídeos que tem no meu canal, em vídeos que nós fizemos juntos, que está no canal de vocês aí, da Limite, coisas que eu já conversei com o Marcos também e outras pessoas, que é um dado estatístico muito interessante. Frequentemente a gente escuta falar que a periodização é oriunda da União Soviética, né, que o Matveev criou a periodização e tudo mais. E eu já expliquei sobre isso, que existe uma diferença entre periodização e teoria da periodização. Matveev fundamentou o conceito científico de periodização do treinamento esportivo, que é diferente da existência da periodização, de dividir em períodos com conteúdos pré-estabelecidos. São coisas diferentes. Então, desde a Grécia Antiga, a gente já tinha periodização, só não era com toda a fundamentação que existiu depois. E tinha uma estatística interessante. Que estatística era essa? Antes do Matveev, de 15% a 25% dos atletas das equipes de diversos países conseguiam êxito nas principais competições, ou seja, conseguiam apresentar os melhores resultados do ano na principal competição do ano. Quando o Matveev elaborou a teoria dele, e esse conteúdo ele se disseminou pela Rússia, a gente sabe que esse valor de 15% a 25% aumentou para 55% a 75% dos casos. Ou seja, a teoria do Matveev se mostrou efetiva na prática. No entanto, essa teoria, quando ela surgiu lá na União Soviética, a gente sabe que era tempo de Guerra Fria e tudo mais, essas informações, elas não chegavam até o Ocidente. Os periódicos científicos onde essas informações eram publicadas, eles eram, diríamos assim, de caráter fechado. A acessibilidade era muito difícil. Então, o que acontece? No Ocidente, não foi estudada a periodização do treinamento desportivo até o fim da União Soviética. Basicamente é isso. Alguns autores escreveram algo sobre e tal. Só que esse algo sobre que escreveram de periodização sempre teve mais relacionado com aquele conceito que eu falei, que é periodizar ou periodização, que é diferente de teoria da periodização, que vem com toda a parte científica. Então, as ideias de periodização que eram propagadas no Ocidente tinham aquele mesmo problema da estatística. 15% a 25% dos casos atingem os melhores resultados nas competições de maior prestígio do ano. E já no território dos países socialistas, lá no tempo da Guerra Fria, você tinha esse percentual maior. O maior exemplo, inclusive, não era nem a União Soviética, era a Alemanha Oriental, que era um país que tinha uma população 60 vezes, ou melhor, 20 vezes menor que a dos Estados Unidos, e um PIB 60 vezes menor, e ficou à frente dos Estados Unidos aí por 15 a 20 anos nos Jogos Olímpicos, né? Em 2 edições dos Jogos de Verão e em algumas edições dos Jogos de Inverno.
E era um país pequenininho, 16 milhões de habitantes, PIB insignificante, e conseguia um resultado extraordinário, e não porque os alemães eram melhores que os americanos, mas porque os alemães faziam a sua melhor marca do ano na competição principal, enquanto às vezes os americanos tinham até resultados melhores, mas não no momento principal, diríamos assim, né? Então, a questão, a temática da periodização, para você organizar o treinamento, para atingir o ápice do desempenho no momento correto, ela foi se demonstrando eficaz na prática. Só que daí o que acontece? A partir dos anos 90, com o fim lá da União Soviética, muitos especialistas do leste europeu migraram para o Ocidente, né? Se tornaram países capitalistas e a partir daí, desse momento, quando os países se tornaram capitalistas lá no leste europeu, quando acabou o socialismo, os especialistas queriam, obviamente, outras condições de vida melhores, países que tivessem uma ascensão econômica superior, né? Ou uma economia melhor, né, para poder ganhar dinheiro com o seu trabalho. Então, o que acontece? A informação que existia na União Soviética, ela começou a se disseminar pelo mundo. E se a gente pegar historicamente, quase todos os países que foram sede dos Jogos Olímpicos, em algum momento, eles tiveram, digamos assim, orientação de especialistas do leste europeu para montar o seu sistema de preparação olímpico. Na Espanha foi assim lá nos anos 90. Nos Estados Unidos, muitos especialistas russos e de outros países da União Soviética migraram para lá, para a Europa, para diversos países do mundo, e esse conteúdo ele se disseminou. A China copiou o sistema soviético. Na Inglaterra, o sistema de preparação olímpica que existe hoje tem muita influência do território soviético. Então, assim, a teoria da periodização no esporte de alto rendimento, ela é amplamente difundida. Amplamente. Os especialistas que estão nos grandes centros olímpicos, trabalhando com os melhores atletas do mundo, em geral, trabalham com periodização. No entanto, como eu disse, antes desse momento do fim da União Soviética, alguns especialistas do Ocidente já escreviam sobre periodização, só que naquele conceito mais simples que eu falei, periodização, dividir em períodos com conteúdo pré-estabelecido, sem se basear necessariamente nas leis que regem a formação da maestria desportiva no processo de treinamento, que foi aquilo que o Matveev fez, que trouxe aquela melhora nos dados estatísticos sobre os atletas que atingiram a forma desportiva. Então, com isso, ficou muito material, digamos assim, vago para trás, ali do Ocidente, que não conseguia encontrar ali uma relação ótima entre carga, descanso, entre organização, planejamento e forma desportiva. Ficou muito material vago ali atrás e começou a vir muita tradução de material do leste europeu, só que nem sempre com tanta qualidade. Às vezes com qualidade, às vezes nem tanto, às vezes uma tradução era boa, mas você tinha a tradução de um material, mas você não tinha a tradução de toda a escola, para as pessoas entenderem todos os conceitos, de onde vêm aquelas informações e tudo mais. Então começaram a surgir vários problemas de interpretação. Então, se a gente pegar hoje no Ocidente e a gente começar a discutir com os especialistas, você percebe que o próprio aparato terminológico da teoria da periodização, ele é completamente distorcido. Os especialistas não sabem diferenciar o que é período, o que é etapa, não sabem a diferença de macrociclo e mesociclo, não sabem a diferença de bloco e mesociclo, não sabem o que é carga concentrada e carga diluída, não sabe o que é forma desportiva. Então, geralmente, os especialistas olham assim, o que é periodizar? É eu planejar, falar assim, em janeiro vou fazer isso, em fevereiro fazer isso, em março fazer isso. Janeiro, resistência de força, fevereiro, força máxima, março, força explosiva. Daí, meu atleta ele vai render lá em abril para a competição e vai atingir um pico de desempenho superior e tudo mais. E aí, o que acontece? Quando você vai para a prática esportiva e você faz essa salada de conceitos dentro da ideia da periodização do treinamento desportivo, você não consegue atingir os resultados esperados. Mas aí surge o questionamento. Essa, vamos dizer assim, falta desses resultados que você espera, baseado na literatura, ela se deve porque a periodização ela não é feita da maneira correta ou porque a periodização ela não funciona? Então, esse é um questionamento importante que eu faço, porque muitas vezes eu vejo os especialistas criticando a teoria da periodização e na hora que eu vou ver o que o cara fala sobre a teoria da periodização, não tem absolutamente nada a ver com a teoria clássica da periodização do treinamento esportivo. Eu não posso criticar, por exemplo, a teoria clássica, que a gente sabe que a teoria da periodização, ela provém da União Soviética, fundamentada inicialmente pelo Matveev. Eu não posso criticar essa teoria baseado no material que eu leio de autores ocidentais que interpretaram do jeito deles, que fundamentam do jeito deles, que explicam do jeito deles. Então é complicado, por exemplo, falar da periodização do leste europeu, me apoiando na literatura do Bompa, por exemplo, que chama mesociclo de macrociclo. Entende? É complicado, por exemplo, você falar sobre periodização, falar que periodização não serve, baseado, por exemplo, nos conceitos do Stone,
que correlaciona a efetividade da periodização com síntese de proteínas específicas e chama de bloco uma periodização que resolve tarefas de forma paralela e não de forma sequencial. Então, essa distorção de conceitos, ela vai trazendo erros metodológicos. A nossa frase clássica, né, que a gente sempre fala, erros terminológicos levam a erros metodológicos. Um dia eu vi uma live de 2 especialistas brasileiros que são antagônicos à periodização, e um dos professores disse o seguinte: olha, a gente tem que quebrar esse mito da teoria clássica da periodização, de que primeiro é resistência de força, depois é força máxima e depois é força explosiva. Eu falo, eu não entendo de onde veio isso. Porque se você vai falar de periodização do treinamento esportivo, você não vai nem falar de força em si. A força é só, veja bem, a força é só uma capacidade física. A capacidade física, o treinamento, a metodologia das capacidades físicas, ela faz parte de uma das 10 ou 15 seções complexas de conhecimento que são necessárias você introduzir na ideia da teoria do esporte, na ideia da periodização. Então, quando você vai falar de periodização, você vai falar de modelagem do esporte, você vai falar de análise de atividade competitiva, você vai falar dos períodos, de etapas, dos ciclos, dos estágios, que são todos conceitos diferentes, das fases. Fase, etapa, estágio, período, não é a mesma coisa, entende? Por mais que as pessoas tentem usar esses termos de forma intercambiáveis, não é a mesma coisa na teoria. Então, tudo se distorce, e aí, quando a coisa não dá certo, a gente fala que a periodização não funciona. E eu acho engraçado, porque quando você chega no leste europeu, é tido para os especialistas, aqueles que trabalham nas seleções, aqueles treinadores que formaram 10 atletas campeões olímpicos, para eles, você falar de periodização é a mesma coisa que você falar que a Terra é redonda, entendeu? Se você chegar na Rússia num especialista qualificado, que está lá na melhor universidade em Moscou, que faz consultoria com as seleções, que já treinou atletas em 10 ciclos olímpicos, o cara tem 70 anos de idade, vem uma experiência incrível no esporte, se você falar para esse cara que a periodização não funciona, ele vai falar, tá, você vai me dizer que a Terra é plana também. Entende? Então, eu acho que tem muita distorção. Eu acho que é daqui que surge esse antagonismo com a teoria da periodização aplicado ao esporte de alto rendimento. Agora, é claro que existem outras questões a serem discutidas. Às vezes eu faço críticas, mas eu também, ao mesmo tempo, eu tento entender e me colocar no lugar dos outros. Por exemplo, há um tempo atrás, eu estava conversando com um colega e falei, não, por exemplo, alguns autores no Brasil falam isso. Falei, né, sobre a crítica, do que eles falam sobre a teoria clássica. Daí você fala, pô, mas isso não é a teoria clássica, então tá errado. Só que dentro da literatura que eles conhecem, que eles pegam do Ocidente, a crítica deles é correta. Mas aí é que tá, eles criticam o conceito de periodização clássica, mas o conceito de periodização clássica que eles têm em mente é errôneo. Só que a crítica deles, baseado nesse conceito errôneo, é correta. Se é que vocês me entendem. Então, o que eles criticam tá certo, só que aquilo que eles estão criticando, na verdade, não é aquilo. Então, na verdade, eles estão indo na direção, vamos dizer assim, correta até da teoria da periodização. Eles estão falando que está errado aquilo que eles estão estudando, que na verdade não é a teoria clássica. Então, de fato, aquilo não está certo. Quando você vem para a teoria clássica, estuda os conceitos de periodização. E quando a gente fala em teoria clássica, eu não estou falando Matveev, 1964, problemática da periodização do treinamento esportivo. Eu estou falando dessa teoria e toda a evolução que ela teve ao longo do século XX e no século XXI. Que as pessoas pensam que após a União Soviética, lá na Rússia a gente parou de produzir. E, na verdade, isso não é verdade. As concepções mais modernas que existem sobre periodização, principalmente sobre projeção de macrociclo, que é um tema que a gente até já discutiu, estão lá, os caras lá que desenvolveram. Inclusive, a minha orientadora de mestrado e doutorado, a professora Saharova, é uma das maiores especialistas lá da Rússia nessa área, e ela trabalhou com a equipe que foi campeã olímpica de handebol no Rio de Janeiro, equipe feminina. E quando ela discutia comigo periodização, para mim tudo parecia muito claro. E quando eu vi a equipe da Rússia de handebol jogar, eu vi claramente os conceitos que ela discutia comigo pessoalmente ali quando estava me orientando na minha dissertação de mestrado. Então, assim, eu acho que é uma coisa que funciona muito bem. Porém, os problemas terminológicos, os problemas de distorção da teoria e a nossa cultura ocidental de reduzir o esporte a uma determinada área que você prefere estudar, por exemplo, eu estudo fisiologia, eu quero biologizar a periodização, biologizar o esporte, essa visão, você tenta reduzir tudo a área que você estuda, ela vai, devagarzinho, ela vai distorcendo, né, os conceitos da teoria. Então, por isso que eu acho que teve daí que surgiu esse antagonismo, ele tem um fundamento. O problema é que também tem um outro lado que não foi analisado. Então, a literatura russa é muito rica. Só que quantas pessoas você vê criticando a teoria da periodização, aí você pega o artigo do cara, você vai lá nas referências e tem livros e artigos, por exemplo, de autores russos e ucranianos. Quantos? É muito pouco, é muito raro. Quando tem, é uma tradução.
Malemar mal feita. Não tem um artigo de um pesquisador, por exemplo, russo ou ex-soviético, ucraniano, romeno, ou, entre outros aí, discutindo, fazendo parte dessa discussão. Então, é uma discussão unilateral. Então, na minha visão, isso não vale de nada. Perfeito. Então, pessoal, para quem está chegando agora, o que o Cassidório acabou de falar, né, foi a nossa primeira pergunta aqui, o primeiro questionamento que o Diego fez, né? O Diego perguntou de onde surgiu, né? De onde surgiu a corrente de não periodizar no esporte, né? Qual o racional por trás disso? Cassidório, assim, explorando um pouco mais ainda essa questão, pelo que você falou, né? A explicação está muito relacionada ao não conhecimento de fato, né? O não conhecimento de fato sobre o que é a teoria da periodização. E aí, com esse conhecimento limitado do que seria a periodização, até achei interessante o que você falou, né? Muitas pessoas têm um conhecimento limitado do que é, sei lá, periodização contemporânea, um exemplo, né? Aí as pessoas criticam esse pensamento limitado, mas no fundo não é aquilo, né? É outra coisa. Sempre foi outra coisa. Então, basicamente, se fosse resumir a primeira pergunta, é isso que você atribui essa confusão, vamos dizer assim, é basicamente o conhecimento limitado da teoria da periodização? Então, Evaldo, resumindo, sim, eu acho que a teoria da periodização ela foi muito distorcida no Ocidente e ela existe ainda lá no território do leste europeu como uma teoria muito bem fundamentada, que se desenvolveu ao longo dos anos e que sofreu muitas mudanças, evoluiu bastante, tem muita coisa nova e ela simplesmente vai mudando, ela vai ali se adaptando. E quando a gente olha aqui para o Ocidente, o que a gente percebe? Tentativas e tentativas de algum pesquisador ou outro que tem alguma relevância, porque publica muito, porque tem um currículo elevado, usar aquele argumento de autoridade para tentar reconstruir, desconstruir a teoria que foi criada ao longo de 50, 60 anos e começar tudo de novo porque está dizendo que está tudo errado. Entende? Então, essa distorção do conceito original é que causou essa confusão. Essa é a minha visão, entende? Porque toda vez que eu escuto as pessoas que criticam a periodização, todos os argumentos que eu leio, eu falo, cara, não existe esse argumento errado, isso não existe na teoria. Se você lê o Platonov, o Matviev, o Zaharov, que são pesquisadores que têm livros na língua portuguesa, veja bem, na tradução para o português, que nem é um material tão amplo assim, você já percebe que aqueles argumentos são frágeis. Né? Por exemplo, igual, falar que a periodização resolve tarefas de forma sequencial. É um argumento frágil. Aqui resistência de força massa, força explosiva. Reduzir a periodização a falar sobre força muscular. Novamente, é uma visão reduzida. Biologizar o processo de treinamento, uma visão reduzida. Se você leu Platonov em português, você já vê que não tem nada a ver com isso. Tá? Sabe? Então, eu acho que os argumentos são muito fracos por causa de uma má interpretação e por isso que surgiu todo esse questionamento. Agora, veja bem, o questionamento em si, ele é correto. Os pesquisadores que criticam a teoria da periodização, a que eles conhecem do Ocidente, eles estão corretos. Porque, de fato, aquilo que é propagado no Ocidente não é a teoria clássica da periodização do treinamento esportivo. E eu sempre falo, eu sempre discuto isso, eu sempre trago esses argumentos, e como hoje a gente não tem tanto tempo, como habitualmente eu faço nas minhas lives, eu não vou entrar no mérito de explicar cada fundamento, de explicar cada contribuição, por exemplo, que o Matviev deu, que o Platonov deu, que o Verkhoshansky deu, ou entre outros pesquisadores famosos. Eu não vou me dar o trabalho de fazer isso, até porque tem outros vídeos nossos, tanto no canal de vocês quanto no meu. Então, é só lá que a gente acha essa informação. É isso que eu falo agora. O Pedro falou assim, ó, bora para 4 horas de live. Só que hoje a gente não vai fazer esse perfil não, até porque, como o Cassidori falou, tem muito vídeo no canal dele. Eu vou até colocar aqui depois o Cassidori Teoria do Esporte. Tem muito vídeo também, inclusive com o Cassidori, comigo, com o Diego, falando sobre essa questão, mas mais aprofundada sobre essa história. As resenhas foram feitas com o Cassidori, então procurem lá nos vídeos no YouTube da Limit também. E aí eu já faço um link, Cassidori, com o nosso segundo questionamento. Né? E o nosso segundo questionamento vou colocar aqui para o pessoal poder ver também. Vou nem colocar em slide não, que aqui eu acho que fica mais interessante. Então, beleza. O pessoal fala que periodizar é uma coisa ultrapassada, que não sei o quê. E aí
Você acha que faz sentido o racional que eles utilizam? Basicamente, você já respondeu que não, né? Mas a prática deles, né? Será que faz sentido? Por exemplo, você acha que eles conseguem atingir resultados sem periodizar? Em outras palavras, né? É possível alcançar resultados tão bons não periodizando, né? Os mesmos resultados que você atinge quando você está periodizando? Fala um pouquinho do que o pessoal utiliza em substituição a periodizar, já que eles falam que periodizar uma coisa ultrapassada, né? O que eles utilizam em substituição a periodizar? E será que isso dá resultado? Tem como atingir os mesmos resultados? Ou será que isso varia de esporte para esporte? Qual a sua visão, Cassidor? Bom, eu vejo assim, ó, primeiramente, quando a pessoa fala que ela não periodiza, na verdade é o seguinte, ela não utiliza as operações que o treinador utiliza para periodizar. Por exemplo, não faz modelagem, não faz planejamento, a pessoa não faz isso. Só que quando ela encerra o ciclo de treinamento dela, quando ela já pegou o atleta, ele já encerrou as competições, ela pega os resultados desse atleta ao longo da temporada. Essa pessoa pega os testes que ela utilizou ao longo da temporada e ela olha para os exercícios que ela utilizou em cada mês, em cada mesociclo, em cada ciclo trimestral, semestral, ela vai ter ali uma divisão de conteúdos específicos em períodos específicos. Você vai observar isso. Então, assim, é muito difícil falar em não periodizar. Você pode ter uma periodização do ponto de vista da teoria da periodização, que é aquilo que a gente está falando, você utilizar essas operações para fazer o planejamento, a programação, a periodização bem certinha, distribuir as cargas da forma que a ciência explica, ou você pode fazer isso de forma aleatória, mas de qualquer forma, se você fizer de forma aleatória, não deixa de ser uma divisão em períodos. Tá? Agora, o que acontece relacionado a resultados? O que a gente tem que pensar? Eu sempre digo isso, ó, qual é o objetivo da periodização do treinamento desportivo? Que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. O objetivo da periodização do treinamento esportivo não é atingir um pico. O objetivo da periodização do treinamento esportivo é promover o desenvolvimento do atleta de macrociclo para macrociclo. Ou seja, a cada temporada, e entre aspas, o atleta ele tem que estar melhor do que no ano anterior, porque o treinamento vai promovendo adaptação, aumento do potencial funcional e capacidade do atleta de atingir novos níveis de resultado esportivo. Esse é o objetivo da periodização. A tarefa da periodização é você manipular a distribuição das cargas ao longo dos seus períodos, etapas e fases, e pequenos ciclos, e mesociclos e macrociclos, de uma forma na qual você consiga atingir esse máximo desempenho em conformidade com o momento das principais competições. Até porque o máximo desempenho, ele é fásico. Não dá para você manter o máximo. Quando a pessoa acha que ela mantém o máximo, é porque, na verdade, ela não está no máximo. Aí eu vou dizer assim para você, é possível manter bons resultados sem periodizar, do ponto de vista da teoria da periodização, que eu expliquei, não utilizar as operações. É possível bons resultados, mas não resultados máximos. Tanto é que nos anos 90, surgiu uma corrente de pesquisa muito forte lá na Rússia, que dividiu o esporte de alto rendimento em dois tipos. Um que eles chamavam de esporte profissional comercial e outros que eles chamavam de esporte profissional de alto rendimento ou esporte profissional olímpico. O que eles querem dizer com isso? Você pega um atleta profissional, ele já passou por 10, 15 anos de treinamento. Na etapa, no estágio de formação da maestria esportiva, ele treinou muito, porque ele competia menos. Um adolescente de 15 anos não compete tanto quanto um atleta profissional. Concorda comigo, certo? Então, os atletas, no estágio de formação, eles treinam muito. E aí, quando ele tem 10, 15 anos de treinamento, ele atinge um nível de preparo, de adaptação do organismo, que, de qualquer forma, ele ainda se apresenta em grandes resultados. No entanto, grandes resultados não querem dizer resultados máximos possíveis. Então, o que acontece? Quando os treinadores começaram a se preocupar em competir muito para garantir a questão financeira dos atletas, porque você participa de todos os meetings, de todas as Copas do Mundo, de todos os campeonatos. Por exemplo, no atletismo, você participa lá da Diamond League e tenta ganhar todas as etapas, porque tem uma premiação enorme. Para esses atletas, eles conseguem manter somente ali exercícios específicos, preparação especial o ano inteiro, uma dinâmica de carga praticamente linear, onde o volume pouco se altera, a intensidade, obviamente, também, porque a intensidade é condicionada pela orientação da carga. Então, o atleta ele vai trabalhar dentro da especificidade da modalidade dele. Então, se ele trabalha em preparação especial, sempre a intensidade é a mesma. Então, esse atleta ele vai estar treinando praticamente da mesma forma o tempo todo. E ele vai ter bons resultados, porque ele está sempre pronto a uns 90%, 95% do que seria o máximo dele. Então, ele consegue ter uma garantia financeira participando em várias competições de segundo escalão, que não tem o mesmo prestígio de um campeonato mundial, de uns Jogos Olímpicos,
vai ganhar bastante dinheiro, não vai se preocupar com periodização, e no máximo aí, o que vai acontecer de negativo com ele é ter um risco de lesão aumentado, porque não se preocupa com o desenvolvimento multifacetado do organismo. Por outro lado, quando você olha para atletas que querem atingir de fato os melhores rendimentos, ou seja, que ele segue o objetivo da periodização, a cada ciclo de treinamento ele está tentando evoluir. Ele quer atingir a forma desportiva nos campeonatos de maior prestígio, ele quer ser campeão mundial, ele quer ser recordista mundial, campeão olímpico. Esse atleta, ele veja bem, ele vai trabalhar nos princípios da periodização para atingir o desempenho na hora certa. Isso não quer dizer que ele não vai competir. A questão é, o atleta do esporte profissional comercial, ele vai, veja bem, condicionar a periodização ao calendário. Entende? A periodização vai ser feita com base no calendário. O atleta de alto rendimento, de verdade, que é profissional, ele já tem elevados resultados, ele tem resultado internacional, só que ele quer ser campeão olímpico, quer ser campeão mundial, quer ser melhor do que o macrociclo anterior, ele vai considerar as competições, mas ele não vai condicionar a periodização às competições. O fato de você ter mais competições ou menos competições no ano não faz a sua célula se comportar de forma diferente. Não faz o seu sistema nervoso aprender novas habilidades em um tempo diferente. Ah, eu tenho competição esse ano, 3 competições em janeiro, 3 competições em fevereiro, 3 competições em março. Então tem que meter preparação especial. Isso não vai fazer o teu organismo aumentar todo o potencial funcional dele sem carga geral. Entende o que eu estou dizendo? Então, assim, o que acontece? O problema da não periodização é justamente porque o pessoal não quer respeitar as leis que regem a formação da maestria esportiva, que exige um tempo necessário, que você, vamos dizer assim, predomine os meios de preparação, o processo de treinamento para o atleta atingir grandes resultados depois, porque ele vai precisar de adaptação no organismo, e não visar a competição excessiva. Vamos dizer o seguinte, se o atleta ele competir 40 vezes no ano, são 40 semanas que ele deixa de aplicar grandes cargas. E quando eu falo aplicar grandes cargas, eu não estou falando de um treino forte. Eu estou falando do efeito sumário das cargas. Quando a gente fala em periodização, a gente trabalha com dinâmicas ondulatórias de carga. Você cresce o volume de treino, independente da intensidade, por 2, 3 semanas, para você gerar um efeito de sobrecarga no organismo por 10, 15 dias. Você vai exaurir o organismo desse atleta, você vai quebrar profundamente o homeostase do organismo dele, você vai, vamos dizer assim, fadigar todos os sistemas do organismo dele responsáveis pela adaptação, e depois vai dar um microciclo recuperativo, por exemplo. Certo? Essa dinâmica ondulatória vai manifestar um efeito retardado de treinamento depois que você dá o descanso. Se você coloca competições, se você quer ganhar essas competições, você não vai levar o atleta cansado para a competição, então você tira o pé do treino. Então o atleta ele deixa de passar, entre aspas, aí, por ciclos adaptativos pelo processo de treinamento para poder competir bem, porque ele já se encontra num nível alto de rendimento, ele tem 10 anos de treino nas costas, atrás, entende? Então ele está num alto nível. Agora, se ele quiser um nível a mais do que aquilo, ele vai ter que dedicar tempo ao processo de preparação. Não tem como. Se você quiser que o teu atleta de força melhore a força, você vai ter que fazer treino de força máxima, vai ter que fazer treino de força explosiva, vai ter que fazer treino de resistência de força. Paralelamente a isso, vai ter que fazer mobilidade, flexibilidade, fazer análise cinemática da técnica, fazer análise dinâmica da técnica, para corrigir cada detalhe, para que esse atleta consiga melhorar de fato o desempenho. Se ele ficar só reproduzindo a atividade competitiva, ele mantém um nível muito bom, mas não um nível máximo. Então essa ideia de não periodizar, ela serve para o esporte profissional comercial, mas ela não serve para o esporte de alto rendimento. Exemplo claro disso, Jogos Olímpicos de 2016, Renaud Lavillenie, Thiago Braz, né? Eu já falei isso em outras lives aí desse exemplo. Renaud Lavillenie competiu o ano inteiro nas competições comerciais, atividade competitiva excessiva, não dedicou tempo ao processo de treinamento. O Thiago Braz competiu, mas ele não condicionou a periodização às competições. Ele considerou, ele usou as competições como meio de treinamento. Ele não deixou de treinar essa semana porque no fim da semana tem competição. Entende o que eu estou te falando? Porque ele não queria estar no ápice do desempenho momentâneo naquela competição porque precisava ganhar dinheiro. Então ele condicionou o processo de treinamento para a competição principal. Chegou nos Jogos Olímpicos, o Thiago Braz fez a melhor marca da vida. O Renaud Lavillenie, a melhor marca da vida dele era bem superior à do Thiago Braz, mas ele estava 95% do máximo dele. Por quê? Porque ele estava com uma dinâmica de cargas linear, usando sua preparação especial, e não utilizou as operações de periodização. E isso é óbvio, e isso acontece em todas as modalidades esportivas. Você olha nos Jogos Olímpicos, veja bem, no atletismo, o Rio de Janeiro 2016, 6% apenas dos campeões da Diamond League tiveram medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. 6%. E menos de 15% tiveram premiação. Dos premiados na Diamond League foram premiados nos Jogos Olímpicos também, menos de 15%. O que mostra que, quando o atleta, por exemplo, ele foca na Diamond League, por exemplo, que são várias etapas no ano, ele tem que somar pontos, ele tem que estar bem o ano inteiro, ele não consegue focar nos Jogos Olímpicos. Na história do ciclismo,
Na história. Teve 3 casos só de atletas que conseguiram ganhar, no mesmo ano da Olimpíada, ganharam a Olimpíada, o Tour de France, o Giro da Itália e a Volta da Espanha. Só 3, na história. Você está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque se o cara se apresenta bem lá em abril, ou lá em maio, ele não vai conseguir manter essa forma desportiva até agosto, que é o momento dos Jogos Olímpicos. Então, todos os esportes, quando você olha a dinâmica dos resultados, mostram essa característica. Pelo menos os esportes, obviamente, que você consegue moldar o teu calendário esportivo. Por exemplo, se eu sou um treinador de atletismo, eu posso ter 50 competições no ano, mas eu posso escolher qual competição que eu vou. Diferente, por exemplo, de um sistema de competições esportivas de jogos esportivos, como no futebol. Você não tem a opção de falar, eu não vou participar desse jogo. Isso não existe. O futebol você tem que jogar o ano inteiro. Então, só que quando a gente fala, por exemplo, em futebol, não é que periodização não serve para futebol. Periodização serve. A questão é que você considera outras questões, que é assunto para outro dia também, porque dá para escrever um livro sobre isso, sabe? Mas, enfim, eu acho que essa que é a questão principal. Eu ia dar uma apimentada, né, para falar sobre essa questão. Acho que o Diego também pode até fazer uma pergunta mais provocativa também para a gente fechar. Mas a minha última pergunta é a seguinte, ó. A gente sabe que tem alguns profissionais, bons profissionais até, né, aqui no Brasil, que compartilham, né, dessa visão de não periodizar. Basicamente, o pessoal que acompanha a literatura sabe que talvez um dos pioneiros, né, dessa teoria de não periodizar seja o Chieli, né? Mas aí alguns brasileiros se identificaram com essa ideia e tal, e alguns trabalham com futebol. E no futebol, a gente sabe que não é exatamente como, por exemplo, o atletismo, né, que tem campeonato mundial, as Olimpíadas e tal, né, é jogo o ano todo. E eles defendem que, para o futebol, essa ideia de não periodizar pode funcionar, né, e essa é uma questão. E outra questão que eu ia falar também, né, você falou, por exemplo, o aumento do risco de lesão. Eles se protegem, né, desse potencial aumento do risco de lesão através do controle de cargas. É uma coisa que tem evoluído muito. Essa é uma das áreas do conhecimento, né, do treinamento esportivo, talvez, uma das que mais evoluíram. Então, os caras controlam cargas de tudo quanto é jeito. Por exemplo, eles não fazem uma programação, uma evolução de cargas de treinamento de força. Eles fazem o treinamento de força com base em como o atleta está naquele dia, né? Então, se ele, por exemplo, está mal naquele dia, a intensidade dele vai ser mais baixa para que ele consiga produzir aquela velocidade, que teoricamente seria a velocidade onde ele conseguiria produzir o máximo de potência. O foco dele é o seguinte, não importa trabalhar com cargas altas um dia, cargas baixas no outro, eu quero que o atleta produza o máximo de potência diariamente, né? Então tem essas questões, né? O risco de lesão é diminuído, né? Por essa questão do controle de cargas, né? Que evoluiu bastante, né, nos últimos anos, então a gente tem tecnologia e entre outras coisas também relacionadas a isso. E alguns esportes como o futebol, eles falam que basicamente não seria necessário, né? Então, o que você tem assim para falar em relação a isso? E essa é a minha última pergunta de hoje, depois o Diego pode fazer mais dar alguma apimentada aí. Respondo essa primeiro ou espero o Diego perguntar? Vai embora nessa daí, depois o Diego... Tá. Vamos lá, você falou sobre 2 pontos importantes, controle de carga e periodização no futebol. Eu vou começar com a questão do controle de carga. No futebol, hoje em dia, nós temos um problema muito sério. E, novamente, aqui entra um conceito básico, que as pessoas não consideram. Que é uma coisa que a gente chama de nível de preparo, né? Nível de preparo é uma coisa. E prontidão é outra. Porque é o que acontece. Quando a gente fala em preparo de um atleta, a gente sabe que o preparo não é uma coisa operacional diária. O preparo ele é construído a médio prazo, a longo prazo. Você quer aumentar a força de um atleta? Você aumenta de hoje para amanhã? Não. Certo? E se você pega um atleta altamente treinado, diferente de uma pessoa comum, não é um treininho por semana ou um treininho a cada 15 dias que vai condicionar o atleta. Ele precisa de efeito sumário de cargas, porque o organismo dele já é extremamente bem adaptado ao processo de treino. Então, ele precisa quebrar a homeostase dele, que é muito mais difícil. Entende? O atleta precisa de cargas. Aí, o que acontece? Quando você quer visar o preparo, você sempre tem que enxergar a dinâmica das cargas. Pelo menos o mesociclo. Pelo menos o mesociclo. E isso a gente vai falar sobre o preparo. Quando a gente fala em estado de prontidão, a gente está falando do momento, do dia. Eu vou dar um exemplo. Você pega um atleta de futebol.
Você fez uma excelente pré-temporada com ele, né? Um período preparatório muito bom, treinou certinho, melhorou a força, a potência, a resistência, a coordenação, a flexibilidade, diminuiu o risco de lesão, melhorou lá todos os parâmetros de teste que você usa. Isso do ponto de vista físico. Lá no ponto de vista tático... Que país é esse aí, cara? Talvez a Alemanha. Que talvez a país é Alemanha. Né? Aí você vai para o contexto tático, o atleta aprendeu todos os princípios de jogo. Ele sabe princípios da tática individual, da tática em linha ou de setor e da tática em grupo, sabe? Ele entende todos os princípios do jogo, ele compreende tudo que o treinador fala, a equipe está extremamente entrosada. Esse cara está preparado para o alto rendimento. Mas vamos dizer o seguinte, esse cara ele é meio Romário da vida, e 2 dias antes do jogo, um dia antes do jogo, ele vai para a balada e toma umas cachaça. E aí no outro dia é jogo domingo, 11 horas da manhã. Sabe quando a CBF mete aquele jogo do Brasileirão, 11 horas da manhã? Daí o cara chega lá, o jogo, vamos supor, é no Nordeste, o cara tá morto em campo. Porque ontem ele tomou cachaça, certo? Ou antes de ontem, que seja, não se recuperou e hoje o jogo é 11 horas. Esse atleta, ele deixou de estar preparado? Não. Ele só não está pronto. Se você der um dia de descanso para ele, porque ele teve uma bebedeira um dia antes, ele não dormiu direito, ele vai lá e rende bem, porque ele tem força e velocidade, ele tem a célula dele tem todos os componentes que precisa ter. A parte cognitiva dele tem todos os conselhos de jogo que ele precisa saber. Só que naquele dia ele não está pronto, porque ele está cansado, porque antes de ontem ele bebeu, ele saiu, ele não dormiu direito, teve uma noite de insônia porque estava ansioso. Ele não está pronto. E o que acontece? Esse controle operacional que a gente faz de carga de futebol, o jogador jogou no domingo, daí você vai lá na terça-feira, pega o CK dele e fala, você vai pro treino, você não vai pro treino. Ah, você vai lá e faz uma análise de ureia na urina e fala, não, você tá cansado, você não tá cansado. O que acontece? Você só tá analisando prontidão. Prontidão. Você tá vendo o estado dele hoje para ver se dá qualidade no treino, se não dá qualidade no treino. Se não treina para segurar, porque dele vai estar pronto na quarta, porque quarta tem jogo de novo, então na terça ele não está pronto. Ao invés de treinar, deixa ele descansar que ele vai estar pronto na quarta. Só que nesse lance de você ficar controlando só a prontidão, o preparo piora, porque a ausência de cargas de treino, a ausência de influências de treino. Qualquer ciência que estuda esporte explica isso. Se você não dá estímulo, por exemplo, mecânico, bioquímico, não tem como a célula promover a expressão gênica para sintetizar as proteínas específicas do desempenho e resistência de força. Se você não mentalizar no atleta princípios de jogo, no coletivo, na tática de jogo, se ele não praticar aquilo, ele falha na hora do jogo. Então, o que acontece? Você fica trabalhando só na prontidão, o preparo do atleta cai. Por isso que o atleta, principalmente no futebol brasileiro, que tem um calendário maluco, porque assim, o calendário de futebol é complexo no mundo inteiro, mas o mais complexo do mundo é do Brasil. Que o time europeu vai lá e ganha o Mundial de Clubes, faz 50 jogos na temporada, 55 jogos na temporada. O brasileiro faz 80. Às vezes o cara fala assim, pô, mas de 55 para 80 são 25 jogos. Cara, 25 jogos é 25 semanas que ao invés de você ter 3 dias para treinar, você teve 7. Não para treinar, de intervalo, de um jogo no outro. O cara joga domingo a domingo, 7 dias de intervalo. Ele tem pelo menos 3 dias de cargas profundas no organismo. Trabalho tático, trabalho físico, trabalho técnico, influência, conversar com o psicólogo, resolver tarefas do processo de treinamento. Entende? Se o cara joga domingo, quarta, domingo, quarta, ele não tem nenhum dia para treinar. Então, o que acontece? O nível de preparo dele vai caindo, é inevitável, porque treinamento, a gente olha dinâmica. O cara que olha para o dia está muito enganado. Quando fala em treinamento desportivo, ele está muito enganado. O controle operacional ele é muito útil para você prever possíveis problemas para aquela sessão de treino. Então é óbvio, por exemplo, que eu vou montar um microciclo de treino. Pô, ontem eu fiz um treino de orientação de carga lática, coisa que a gente já discutiu lá. Força explosiva, força máxima, tal. Daí eu vou aferir a potência do atleta hoje. Hoje ele está cansado. Não adianta eu querer dar um treino de potência, porque ele vai estar cansado, não vai render. Mas isso não quer dizer que eu não posso dar um treino de influência tática, se ele é um jogador de futebol. Não quer dizer que eu não posso dar um treino de influência de resistência. Eu posso manter a qualidade. E estou mantendo o quê? Influências de treinamento que vão aumentar o nível de preparo dele. Se eu fico contendo o atleta, o nível de preparo dele ao longo do ano cai. E aí, o que acontece para os times brasileiros? Vem as lesões ao longo do ano, certo? E que não adianta fazer controle com teste de biomecânica isocinético ou ficar tirando o jogador de jogo. Não adianta, ele vai machucar ou ele vai enfraquecer. De duas uma. Se ele não machucar, ele cai de rendimento. É quase a mesma coisa. Você entende? Se você tiver um jogador, ele machucou, ele não pode jogar. E esse mesmo jogador não machucou, mas não está rendendo bosta nenhuma. Caiu 50% do rendimento máximo que ele podia ter. É a mesma coisa. Você está com a menos. Entende o que eu estou te falando? Daí o plantel, porque o time não tem tanto dinheiro, não tem tanta receita, não é suficiente igual um time europeu. O time europeu joga 50 jogos. E eles ainda revezam os jogadores. Porque eles têm dinheiro. Então eles contratam um time reserva do mesmo nível técnico do time titular. Então eles revezam os jogadores. Eles pegam o time brasileiro, você tem 10 jogadores bons e o resto você complementa.
E aí esses 10 jogadores bons jogam quarto domingo, e aí os treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, médicos, ficam ali poupando o cara ali como se o cara fosse de vidro, ele está prestes a quebrar, cuidado. Então hoje não treina, porque ele sentiu o adutor. Daí esse cara, ele sente o adutor, e ao invés dele parar 2 rodadas de jogar e fazer fortalecimento, vamos dizer assim, eu não vou nem por uma questão que vocês são especialistas, que é um trabalho mais integral no corpo, funcional, sabe? Para você trabalhar todas as cadeias musculares. Estou falando assim, uma coisinha básica. Ir para uma cadeira adutora, fortalecer o adutor. Ao invés de ele fazer isso, ele fica poupando o adutor, descansa o adutor, faz massagem no adutor, faz gelo no adutor, fica 3 dias sem treinar para jogar. Entendeu? E daí o cara vai passando as rodadas do campeonato, o nível dele vai ficando uma merda. Me desculpe o termo, mas é o que acontece. Entende? Daí a gente fica nessa de controle do estado do atleta e não do controle do preparo do atleta, que são coisas distintas. Você faz a avaliação lá de composição corporal, o cara perdeu massa muscular ao longo do campeonato, o preparo caiu, não tem miofibrila, não tem conversão de energia química, trabalho mecânico, perdeu potência, perdeu velocidade, que pode ser importante em determinados contextos do jogo. O futebol é mais tático do que físico? Sim, mas existem exigências físicas para cumprir determinadas tarefas táticas. Entende o que eu estou falando? Então, é isso que acontece quando a gente fala em preparo e prontidão. Ponto. Quanto à questão da periodização do futebol, qual que é o maior problema na minha visão? Que o pessoal quer enxergar a periodização de forma dogmática. O que quer dizer forma dogmática? Ao invés do professor, treinador, pesquisador, estudar a teoria da periodização e se basear nos princípios para construir o seu processo de treinamento, ele quer usar modelos prontos. Ele pega lá no livro gráfico, ó, por exemplo, eu vou pegar aqui no meu livro, aqui, ó. Quer ver? Ó, por exemplo, isso aqui, ó, peraí, mostrar aqui no YouTube. Ó, no YouTube, dá para ver aí, né? No YouTube e aqui, ó, no Instagram, certo? Isso aqui é um modelo, ou seja, uma representação teórica análoga ao nosso objeto de estudo. Se nosso objeto de estudo é a periodização, eu estou mostrando um exemplo do que eu fiz. Esse exemplo do que eu fiz é para um calendário, para um determinado atleta que tem um determinado nível de preparo. Aí eu pego os princípios do treinamento e elaboro a periodização. Qual que é o problema do treinador que diz que periodização não serve no futebol? Ele quer pegar isso aqui e quer copiar isso aqui no calendário de futebol brasileiro. Lembra que eu falei a periodização? Veja bem, ela considera o calendário, ela não é condicionada ao calendário, mas ela considera o calendário para você conseguir o resultado que o esporte precisa, né? Que naquela modalidade esportiva precisa. Por exemplo, futebol você precisa manter um bom rendimento o ano inteiro, porque todos os jogos têm a mesma importância. Num atletismo, você tem os campeonatos de maior prestígio, que são os Jogos Olímpicos, campeonatos mundiais. Em ano que não tem nenhuma dessas duas competições, você pode focar em interesses comerciais. Então, você usa a teoria da periodização para moldar a distribuição das cargas de treinamento para você conseguir o melhor possível dentro desse objetivo. Por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu criei, vamos dizer assim, um modelo de mesociclo no futebol. Que eu só repeti esse mesociclo no macrociclo inteiro, porque são 10 meses de campeonato no futebol. Você joga... Perdão, acabei de comer aqui. Você pega o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro, ele tem 10 meses de mortadela, botou mortadela aí. Foi um lanche que eu comi aqui agora há pouco. Então você pega o futebol brasileiro, ele tem um calendário muito cheio. Então você tem Campeonato Estadual, Campeonato Brasileiro, daí paralelamente você tem Copa do Brasil, Copa Libertadores, Copa Sul-Americana, um monte de campeonato. Então você tem que jogar 10 meses. O que eu propunha, por exemplo, no meu modelo de periodização, da minha dissertação de mestrado? Que quando o cara treina, quando ele tem 2 jogos na semana, ele tem um microciclo de 3 dias, que é totalmente recuperativo, e um microciclo de 4 dias, que você tem a opção de dar uma carga forte, um dia só. E aí você usa uma carga complexa, ou seja, você usa todas as orientações de carga para tentar pelo menos manter o nível de preparo do atleta. Entende? E aí você começa a utilizar exercícios de alta intensidade, mas com volume baixinho, para não caracterizar uma carga grande, para deixar o atleta cansado, em exercícios muito específicos de força, por exemplo, tal, em outros dias que você está um pouco mais cansado. Usa o Misotom no dia seguinte do jogo para ajudar na recuperação, porque libera hormônio, trabalha na fibra muscular que não foi, vamos dizer assim, destruída no jogo, que no caso foi a fibra rápida, que sofre muito mais influência metabólica. Entende? Então, por exemplo, criei uma ideia. E esse modelo você só repetia, só que ele é baseado justamente nas leis que regem a formação da maestria esportiva. Eu tinha alguma carga de treino, eu tinha influência de treinamento teórico, de treinamento situacional, de treinamento tático integrado em contexto de jogo, só que tudo situacional ou tudo reduzido para você não cansar demais o atleta, mas o treinamento ser muito objetivo por pouco tempo que você tem, mas ter treino. Entende o que eu estou falando? Pode ser pouco, mas o treino tem que ter efetividade.
Não adianta, por exemplo, você fala assim, eu quero treinar a potência do atleta. Pô, é melhor você fazer uma série bem feita na academia, seja um salto profundo, seja uma série de força máxima, um LPO lá com cargas altas, do que você pegar lá e mandar o atleta, por exemplo, fazer 200 repetições de agachamento com 30% de um RM lá, de uma contração máxima, né, que a gente já discutiu aqui, questão terminológica também. Porque você tem que ter efetividade para atingir o objetivo que você quer. Tá entendendo? E não simplesmente dar treinamento aleatório. Então, acho que tem muito problema, assim, nessa questão da periodização. Você não quer usar a teoria. Você quer pegar o modelo pronto, o exemplo. Você quer pegar no livro do autor e tá a receita de bolo. Olha, no futebol aqui, ó, de janeiro a fevereiro, você treina assim, segunda assim, terça assim, quarta assim, quinta assim. Daí o cara pega aquilo e fala que não serve. Claro que não serve, não é pro teu time, porra. Claro que não serve, porque o cara montou para outro time, para outra equipe, para outro jogador. Para outro, e o cara foi fazer as operações de modelagem, ele viu lá, por exemplo, que o VO2 do jogador dele estava baixo, que o limiar anaeróbico estava baixo, ele aumentou o volume de treino de resistência. Se o seu jogador só tem jogador, se o seu time só tem jogador que naturalmente é ectomorfo, tem alto nível de resistência, o que você quer com treinamento aeróbio? Entende o que eu tô te falando? Então tem casos e casos. Se você vê que você tem um time que está bem fisicamente, mas joga muito mal taticamente, você vai aumentar o volume de preparação tática, é óbvio. Se você tem um time que é bem encaixado taticamente, mas tem muito jogador que está perto de lesão, tem jogador que está lento, tem jogador que tem fraco, você vai dar ênfase na parte física, porque é ali que você vai ter uma reserva de melhora. Então, tudo vai à análise, tudo é análise, entendeu? Você analisa e estrutura sessões de treinamento com objetivos bem definidos para influenciar naquela direção que você quer. E aí você periodiza. Daí o cara, o ocidental que critica a periodização, ele fala exatamente isso aqui que eu estou falando. Não, você faz aqui o teste e trabalha nisso. Mas é isso que a periodização propõe. Não é copiar modelo pronto. Só que daí o cara pega a literatura ocidental e fica pegando o modelo pronto. Ó, periodização, macrociclo de 16 semanas, 4 blocos de 4 semanas. Porra! Entendeu? Daí o cara fala, esse modelo aqui não serve. Cara, eu sempre falo nas minhas lives. A ideia, o termo modelo de periodização, ele é muito errado. Quer dizer, o termo até existe. Por exemplo, igual eu falei, quando você pega um livro, você abre, tem um gráfico, aquilo é um modelo de periodização. Um modelo, um exemplo. Ou seja, uma representação teórica em forma de gráfico, desenho, análogo ao que você fez no processo de treinamento. Que no caso, o processo de treinamento é nosso objeto de estudo. Isso é modelo, certo? Agora, a teoria é um sistema de conceitos, é uma concepção, é uma abordagem, ideias do autor, ele te dá um norte com base em vários fundamentos científicos para falar para você como é que tem que treinar. Daí que vem a teoria da periodização. E não de cópia de modelos. Ah, o modelo do Martiviev, cargas gerais excessivas, alto volume no início da temporada, com crescimento da intensidade posterior, a forma desportiva num pico aleatório que não tem nada a ver com o calendário do futebol. Porra, cara, tu não sabe nada de periodização. Sabe? Cassidari, excelente. A gente tem aqui, a gente combinou parar em 1 hora de live, né? Então a gente tem aqui um pouco mais 6 minutos. Eu não sei se o Diego tem alguma questão aí, Diego, se quer fazer algum comentário, se quer fazer uma pimentada, mas se for perguntar uma coisa complexa, ferrou, Cassidori vai... Não vou nem perguntar, não, é só acrescentar aquela questão que a gente até conversou em outras lives, né? É muito... A galera acaba falando sobre a concepção, o modelo, né? E utilizar o modelo de maneira análoga, né, como você falou. E aí confunde cargas concentradas, cargas distribuídas, não sabe, cargas concentradas não serve, cargas distribuídas não serve, o cara não sabe nem primeiro diferenciar isso, né? E aí, não, cargas concentradas não servem para o futebol, carga concentrada no futebol você tem que tirar o atleta de jogo, porque você precisa de mais tempo de recuperação, você precisa de mais tempo para dar mais aplicações de carga, e aí o cara acha que não pode utilizar, porque ele justamente tem essa concepção de que o sistema é fechado, e eu tenho que fazer exatamente como está no livro, e aí é a resenha de que o cara realmente não entende do processo como um todo, o cara não pensa nas fases do preparo, o cara não pensa na competição em si, para deixar os seus atletas no maior nível possível, né? Então, é basicamente isso. Como sempre, tirando muita onda aí nas lives, muito bom te ouvir. E é isso aí, vamos que vamos. Ih, rapaz, Cassidori levantou o dedo, lá vem bomba, vai lá, Cassidori. É que o Diego lembrou de uma coisa bem interessante, quando ele citou o termo carga concentrada aí, e eu falo assim, às vezes, novamente, nessa questão de periodização de forma dogmática, enxergar como algo que não pode ser mudado, modelo engessado, periodização quadrada, modelo de cargas, imitação do que um autor mostrou num livro lá, baseado na ideia dele.
Veja bem, a carga concentrada, olha só que interessante o que eu vou falar agora. Eu não estou falando de blocos de cargas concentradas, estou falando somente da ideia de carga concentrada, que são coisas diferentes. Ela é perfeitamente aplicada ao futebol, inclusive em período competitivo. Vou te dar um melhor exemplo disso. Você pega lá o teu time. Diego, só desliga seu microfone aí para não ter risco de ter eco para o pessoal. Desculpa, Cassidória, manda ver. Tranquilo, vamos lá. Então, veja bem, carga concentrada quer dizer aplicar uma carga da mesma orientação no fundo de recuperação da carga anterior. Eu, por exemplo, posso fazer 3 dias de carga concentrada. Treinei força explosiva, força explosiva, força explosiva. 3 dias de carga concentrada. Bloco é quando eu já pego uma estrutura que tem, vamos dizer assim, um intervalo de tempo maior, que é aquele intervalo para você enxergar as fases de adaptação, e você resolve tarefas de forma sequencial. Isso é bloco, certo? Que é diferente de carga concentrada. Se você pega lá no futebol, pega lá o time que você torce, vocês são cariocas, vocês devem ser o quê? Flamenguistas? Provavelmente. Flamenguistas, né? Aí vamos dizer lá, o Flamengo tá jogando o Campeonato Brasileiro. Aí você pega um bom jogador lá do Flamengo. Aí esse cara vai chegar um momento que é inevitável, que ele vai tomar uma suspensão. Entende? Porque chega uma hora que o cara toma cartão amarelo, toma um cartão vermelho. E às vezes o cara pode tomar, por exemplo, uma suspensão pro próximo jogo. E no Campeonato Brasileiro, apesar da maioria dos jogos serem de 2 vezes por semana, às vezes acontece de um time jogar, tipo assim, 6 jogos no mês. Então tem 3 semanas ou 2 semanas que ele joga 2 jogos por semana, e aí 1 ou 2 semanas ele joga uma vez só. Às vezes acontece. Aí você pega, imagina o seguinte, que eu sou jogador do Flamengo, tô jogando hoje, domingo. Aí eu tomei uma suspensão. E coincidentemente, nessa semana não tem jogo na quarta, só tem jogo no domingo que vem. Aí eu tô fora dele. Aí só vai ter jogo ou na outra quarta ou no outro domingo. Eu tenho entre 10 e 15 dias de pausa para o próximo jogo. Eu sou um jogador que eu já estou no ritmo de jogo. A parte tática está bem estabelecida, eu sou titular, o treinador confia em mim. Por que eu não posso meter 4, 5 dias de carga concentrada de força para gerar um efeito mais prolongado dessa adaptação que vai durar ali, vai perdurar por mais 4 ou 5 semanas jogando 2 vezes, vou conseguir manter um nível de força maior, porque eu fiz um pouco de carga concentrada. É óbvio que isso é totalmente aplicável. Diferente de você chegar e falar assim, não, vou chegar lá no meio do Brasileirão em junho, vou tirar o jogador por 60 dias para fazer um bloco com 3 microblocos ou etapas, A1, A2, A3, para fazer força máxima, força explosiva, Entende o que eu estou te falando? Por isso que eu falo, entender a parte conceitual da periodização é fundamental. Então, você fala carga concentrada, as pessoas já vêm assim, pronto, o desenho de 3 ondas bem grandes, bloco A, bloco B, bloco C. Bloco A, carga concentrada de força, bloco B, trabalho de velocidade, alta intensidade com diminuição de volume para manifestar o efeito posterior duradouro de treinamento, e bloco C, competições, no macrociclo de 52 semanas. Mas não sei o quê, porque no futebol... Porque você falou carga concentrada, e carga concentrada, meu amigo, não é isso. Veja bem, a ideia, a concepção de periodização em blocos do Verkhoshansky utiliza a carga concentrada. Mas carga concentrada não significa Verkhoshansky só. Entende o que eu estou dizendo? Então são ideias distintas. Da mesma forma, você pode fazer um bloco e não ser de força. Você pode fazer um bloco de treinamento técnico. Caso você tenha um atleta que tem uma deficiência técnica que limita o desempenho deles. Pega um atleta de alto rendimento, por exemplo, o cara lá faz salto em altura. Pô, daí você pega o salto vertical dele, é absurdamente alto. Você pega o nível de força dele, é absurdamente alto. Daí na hora que ele vai saltar o sarrafo, ele pula igual um cara que tem, 80% da força dele. O problema é técnico ou o problema é físico? O problema é técnico. Às vezes, se você fizer 1 mês de treinamento só focado na correção da técnica, num novo aprendizado, um novo padrão técnico, o cara consegue exteriorizar na técnica do salto em altura aquele potencial que ele tem na fibra muscular. Ele vai saltar mais. Daí você vai fazer um bloco de treinamento técnico. Só que bloco, por exemplo, tem uma aplicação específica. Não é simplesmente sair bloco, porque bloco é salvação e carga diluída é terror. Entende o que eu estou te dizendo? Então, é isso que eu falo. Tem nuances importantes, detalhes importantes, contextos importantes que condicionam a periodização. Que a periodização ela é considerada nesse sentido. As leis que regem a formação da maestria. Você tem que pensar no como pode melhorar o atleta. Entendeu? E não como pode competir mais. Competir mais tem que ser considerado, mas não condiciona a teoria da periodização, porque ela é baseada no jeito que o organismo reage à carga de treino. E não como o treino reage no organismo, a competição reage no organismo. O processo é ao contrário, entendeu? Perfeito, Cassidói.
Completamos agora 1 hora de live, então a gente pode encerrar por aqui, né? Só alguns recados. Seguinte, uma coisa que tem relação com isso, né? Eu e o Diego, basicamente, terminando de escrever um artigo, está na parte, assim, final, assim, só os pequenos ajustes e tal, sobre uma crítica, né, à periodização, principalmente voltada para o treinamento de força. E aí, aquele negócio, a gente não sabe como é que a ciência ocidental vai receber, né? Mas, assim, a gente fez algumas críticas até fortes, vamos ver no que vai dar, né? A gente vai tentar, obviamente, submeter e publicar, vamos ver no que vai dar. A parte 2 desse artigo, o Cassidori é um dos convidados, só que a gente está naquela correria, porque a gente tem que ter tempo, o Cassidori está naquela correria de livro e tal. Então, assim, né, a gente vai escrever um artigo, vai sair, e esse artigo é mais voltado para o esporte, né? O Cassidori, ele aceitou o convite, só falta a gente focar nisso, né, e botar para frente. E a ideia é trazer essas questões, né? É trazer exatamente essas questões e principalmente para o Ocidente para fazer refletir. A gente acredita que esses trabalhos podem trazer grandes contribuições, né? Uma outra questão é que é certo, né? Até falei já no início da live, é certo que principalmente o pessoal do Rio, o pessoal que não é do Rio, mas quer vir, né? Até o Cassidori, né, não costuma dar cursos, mas a gente vai trazer o Cassidori para o Rio, é certo, em 2021. Né? A gente tem as nossas agendas de certificações já, e a gente traz alguns convidados, por exemplo, o David, né? O David, que fala muito sobre complexidade, é um cara que vai ver também em 2021, que a gente vai encaixar entre as nossas certificações. Então, só traz pessoas que a gente confia, que a gente, né, que a galera que traz conhecimento que a gente acha extremamente relevante, e sem dúvida nenhuma, o Cassidori é uma dessas pessoas. Então, já é certo, 2021, né? Eu e o Diego sempre sentamos em dezembro a gente desenha toda a agenda para o ano seguinte, é sempre assim. Então, a gente vai encaixar as nossas 5 certificações, né, que são os nossos produtos, vamos chamar assim, prêmios, né, que são cursos extremamente diferenciados, né, e a gente traz não só o conteúdo diferenciado, mas o que a galera recebe também é diferenciado. E esses cursos também com profissionais de altíssimo nível que trazem conteúdos que a gente considera extremamente relevantes para o profissional de educação física. Então, no Rio já é certo, 2021, a gente vai ter uma data com o Cassidori, 16 horas falando sobre periodização. Eu nem vou falar nada, pessoal, mas a ideia do Cassidori era falar uma semana sobre periodização. O Diego me contou a ideia do Cassidori, mas... É um jeito. Quando a gente começou a conversar... Quando a gente começou a conversar, ele falou assim, pô, vamos fazer uma semana direto. Eu falei assim, calma, professor, não dá. Então, assim, ó, vai ser um curso de 16 horas só sobre periodização. O Cassidori vai trazer a nata do conhecimento. E aproxima aí todo mundo, pessoal, aproxima aqui da câmera. Os segredos russos. Os segredos russos da periodização. Galera gosta de segredo russo. Essa é boa. Segredo tudo. Boa. Segredo. Fala baixinho. Fala baixinho. São os segredos justos. Então, galera. Ele tá falando isso, Cassidori? Deixa eu explicar ele. Ele tá falando isso que a gente foi assistir um seminário em São Paulo chamado Força Russa. Aí a chamada do seminário era o segredo russo, né? Aí chegou lá, não tinha segredo nenhum, né? O cara contando lá só como ele programava os atletas dele, e aí foi até engraçado, né? Mas basicamente o que vai ser trazido é a fonte, né, do conhecimento. Isso aí poucas pessoas no Brasil têm, né? O Cassidori, sem dúvida nenhuma, é uma dessas pessoas. Então, você 16 horas falando sobre o conteúdo, a nata do conteúdo em relação à periodização do treinamento. 2021 a gente vai com certeza fechar essa data aí. E esperamos também que em 2021 a gente consiga escrever esse artigo, hein, Cassidori? Vamos focar nisso daí, que eu acho que a gente vai trazer uma contribuição muito interessante, né? Eu acho que a comunidade científica precisa saber dessa informação aí. Beleza? Então, pessoal, fechando mais uma resenha, que dessa vez não foi de segunda-feira, excepcionalmente nessa semana foi terça-feira, né? Mas é resenha de segunda-feira. Semana que vem a gente volta ao normal, segunda-feira, mais uma resenha. Então, agradecer demais aí o Cassidori, mais uma vez, né? Mais uma live, Cassidori. Obrigado por trazer seu conhecimento. A galera, pô, curte demais te ouvir. Tenho certeza que se tivesse mais 1 hora aí, ou 2 horas, a galera fica aí. Mas a gente optou por trazer uma coisa, né,
objetiva a responder essas perguntas. Aí, ó, o Raimundo falando assim, eu quero. Não sei se você quer o curso ou se quer mais 1 hora ou 2 horas de live. Mas... Quer os dois. Vai falar que é os dois, né? Mas se for o curso, pode ter certeza que vai rolar. Com certeza vai rolar. Tá? Não tenho dúvida disso daí. Beleza? Diego, mais uma semana aí de live. Cassidori, obrigado, Diego. Valeu demais. Galera que prestigiou, muito obrigado também. Segunda-feira que vem, novamente, estaremos juntos com um tema que a gente ainda não decidiu. Vamos divulgar em breve. Valeu? Cassidori, um abraço. Diego, um abraço. Galera que prestigiou. Valeu, Cassidori. Um abraço também. Um abraço, Até a próxima. Tchau, tchau, galera. Um abração. Tchau, tchau.